Bom, o meu nome é Rafael Freitas, para quem não conhece, faço parte da direção dos Gaiteiros de Brabães. Os Gaiteiros de Brabães é uma secção da Associação Cultural dos Canários, que nasce agora na sequência de umas aulas que nós tivemos de construção de gaitas de foles, e o que eu venho aqui vos trazer hoje é um bocadinho contar a história do que é que foi, de repente nós descobrirmos que na nossa terra havia um construtor de gaitas de foles, que fazia gaitas de foles até os anos 50, 60, e que era uma história que estava completamente esquecida e felizmente ficou escrita por pessoas que a recolheram e chegou aos nossos dias. E então nós vamos contar um bocadinho do que foi descobrir e depois andar para trás e tentar recuperar memórias que entretanto se tinham perdido e onde é que chegámos até hoje, depois no final onde é que queremos ir daqui para a frente com o que encontramos. Bom, eu não sou propriamente um investigador desta área, a minha profissão é ser arquiteto, e um arquiteto raramente é um especialista de alguma matéria. Um arquiteto é maioritariamente um generalista, uma pessoa que tenta saber um bocadinho de várias coisas e depois junta o saber e trabalha em função disso. Ao passo que um especialista é o contrário, é aquela pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos coisas e afunila o conhecimento. Eu acho que nesta questão de estudar a gaita de foles dá-me jeito de ser arquiteto, porque a gaita não é só a gaita é o que está à volta da gaita, é os espreiras, é a cultura, o território, e pronto, é neste sentido, numa perspectiva um bocado holística, que eu vou fazer esta apresentação. E depois é uma apresentação que também não é totalmente histórica, eu só vou recuar ao início do século XX, que é quando nós começamos a ter registros concretos aqui da gaita na nossa região. Atrás disso é um bocado mais especulativo. E também é o que nos interessa, porque em termos de recuperar memórias, não vale a pena nós recuperarmos memórias que já não são bem memórias, que já são outra coisa. Portanto, o que estamos aqui a trabalhar é a memória de pessoas que ainda poderão estar vivas no final de vida, que ainda podem ter essas memórias. Portanto, eu vou começar com uma coisa, com um recorte de um jornal que estava... Nós fomos agora jantar ali ao cantinho do Parada, e isto está lá exposto na parede, e eu tenho que ler isto porque isto é do Povo da Barca, de 1919, e é um texto espetacular, hilariante, que explica muito o que eram os gaiteiros no início do século XX. Diz assim: no dia 29 do corrente, no largo de Santo António do Buraquinho desta vila, um grupo de rapazes e maduros gaiteiros, com crença à dança, promove uma festa tesa, mesmo muito tesa. Programa tão vasto que só a lê-lo levaria 399 dias e meio. Não se publica para evitar o adiamento da festa. Há tudo. Preparar raparigas, rapazes, velhas e velhos, com a devida vénia, para a dança. Não podem tomar parte na festa menores de 3 anos e velhos de 80, sem prévia autorização os menores dos pais e os velhos dos filhos, sendo também exigida a certidão de vacinação. Atenção que nesta altura estava-se a viver a gripe espanhola. O nosso Covid-19, não é? Há café, previnam-se que a festa nunca mais acaba. Isto é engraçado porque é aqui, não é? Estamos aqui no Santo António do Buraquinho, é uma notícia mesmo deste largo aqui ao lado, e dá nota do que eram os bailes, quando ainda não havia eletrificação, quando ainda não havia conjuntos, quando ainda não havia essas coisas todas, era o gaiteiro. O gaiteiro é que era fundamentalmente o animador da festa minhota, e há registros do século anteriores a isto, do século XIX. Sobretudo nós encontramos muitos registros do lado do oceano, no Brasil, a falarem dos espreiras minhotos como referência para o próprio carnaval brasileiro e a forma como aquilo foi evoluindo. Mas eu não vou alongar para aí, porque senão perdia muito tempo, embora que é um assunto que eu gosto, mas é depois para o café, depois da apresentação. Isto é outra situação. Estávamos em 1919, peço desculpa, e vamos recuar um ano antes, porque é importante também esta referência da Festa da Agonia, que diz: barulham na arruada os gaiteiros e as espreiras e mães os gigantones e cabeçudos vindos de Ponte da Barca. Isto aqui não é referência a Brabães especificamente, é a Ponte da Barca. Ao que eu falo, e à memória coletiva que vai havendo por cá, parece-nos que os gaiteiros só terão existido em Brabães. Eu não sei, não me interessa muito também estar aqui a balizar e a dizer que somos os gaiteiros de Brabães. Havia gaiteiros nesta região, isso é que interessa, e não deixa de ter piada. Em 1918, lá estou eu com o 2000, em 1918 já haver esta referência que nós íamos para as festas da Agonia, e hoje sabemos que as festas da Agonia são uma referência brutal a nível de Zé Espreiras, a nível de cabeçudos, a nível de gaiteiros. Aliás, ainda é hoje, quando nós retomamos o grupo mais tarde em Brabães, era lá que íamos buscar as referências, e íamos buscar as referências que se calhar eram as nossas, porque fomos nós que as levámos para lá, pelo menos no início do século XX.
Uma referenciazinha só aqui para um pormenor, que eu gosto muito de frisar isto. Há muita investigação nos últimos anos acerca dos gaiteiros e dos Zé Pereiras e de onde é que virá esta denominação dos Zé Pereiras. Há uma referência curiosa no Brasil, outra vez, por causa do Carnaval, que Zé Pereira terá sido um indivíduo que, num determinado Carnaval do século XIX, terá saído à rua com uns bombos e chamava-se Zé Pereira e foi ele que inventou o Carnaval. Isso é folclore brasileiro, é uma lenda urbana que lá se criou. A verdade é que Zé Pereira está escrito em vários documentos dessa época, era o nome vulgarmente chamado, nos sítios chamava-se Zé Pereira ao próprio bombo, noutros sítios ao conjunto. Agora, a palavra Zé Pereira, isto muito rapidamente, é uma palavra que eu associo uma palavra onomatopaica, ou seja, normalmente nós quando associamos o nome do bombo ou o zabumba, que também era outro nome que se chamava a peça ao bombo, e há um poema do Parada que é manhã cedo quero ouvir, um foguete a explodir, do zabumba ao ribombar, não é o zabumba, que era o nome que se dava ao bombo grande da festa. Zabumba é um nome que o próprio nome já parece que está a dar a pancada ao bombo. A própria palavra bombo também é um nome que está a dar a pancada. E Zé Pereira, no meu entender, eu sempre tive esta lenga-lenga na cabeça, se nós fizermos Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pum, Zé Pereira, Zé Pereira, é um bocado aquele repenicar das caixas do grupo Zé Pereira e bombo. E eu acho que vem um bocado daí. É a minha convicção, e não é só a minha. O Teófilo Braga, o nosso segundo Presidente da República, publica nesta publicação, faz aqui uma referência, isto é tirado de um capítulo em que ele está a fazer uma análise de algumas lenga-lengas que ajudam as pessoas a aprender música, porque antigamente nós sabíamos que uma grande parte da nossa população era analfabeta, sabe Deus para ler e para contar, quanto mais para ler música. Então havia aqui lenga-lengas que nos ajudavam de certa forma a aprendermos a música, e ele tem aqui esta quadra que é Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pum, casaco de chita, remendo no tum. Ou seja, ajudava o Zé Pereira ao cantar isto, já sabia como é que havia de tocar. Pronto, isto só à parte para nós sabermos de onde é que virá o termo Zé Pereira. Esta é a minha teoria, há outras, eu gosto desta, pronto, e é a que eu me identifico e é esta que eu defendo. Rapidamente também nas festas de Viana, aqui curiosamente um excerto, vocês não leem as legendas de baixo, mas eu vou lendo. Em cima é um excerto do cartaz da Senhora da Agonia de 1912, com os Zé Pereiras, lá está, é o conjunto das caixas, dos bombos e tem um gaiteiro. E curiosamente em 1914 já não aparece a gaita e já começa ali a aparecer a concertina. E eu meti isto só como provocação, que ali o meu amigo Jaime Ferrer costuma dizer que a concertina foi a Primeira Guerra Mundial que a trouxe, e em 1914, que eu saiba, a guerra ainda não havia, já aparece aqui no cartaz como sendo uma coisa popular. Portanto, temos que tirar isso a limpo, a ver se realmente... Em 1914, que eu saiba, a guerra foi em 1916, não é? Não, ainda não tinham começado. Não, temos que ver isso, porque para estar num cartaz de uma festa popular de 1914, cheira-me a que já andava por aqui. Pronto, depois vamos para... Quero acabar já aqui no texto, porque isto é um bocado seca e depois saturo-vos e vocês mandam-me passear. Mas há aqui uma coisa que eu não podia deixar passar, este recorte de jornal, que diz assim: e mais um grupo de Zé Pereiras e gaiteiros, o famoso grupo de Brabães, Ponte da Barca. Sabem de onde é que é isto? Diz em baixo, mas vocês não leem. Excerto de Notícias do Comércio do Porto de 1955, a propósito do cortejo de carnaval dos fenianos. Ora, quem não sabe, os fenianos é uma associação carnavalesca que organizava os carnavais desde o início do século XX no Porto, era o maior carnaval do país, e iam lá grupos internacionais, vinham grupos de Espanha, grupos de França, e os melhores grupos folclóricos do país. E é curioso, durante esta notícia e outras que eu fui lendo, há várias referências aos gaiteiros de Brabães, e aqui aparece a questão do ser famoso já em 1955 tão longe, não é? Porque o Porto de 1955 não é o Porto de hoje em dia à distância do A3. As coisas eram um bocadinho diferentes e é preciso também contextualizar. Ser famosos naquele tempo já no Porto, para nós, é alguma coisa que nos deixa um bocadinho, pronto, de peito feito e cheios de chieira. Foi difícil começarmos a chegar às fotografias dos gaiteiros, porque os gaiteiros, apesar de tudo, era gente pobre e não tinham, as famílias não guardavam grandes fotografias, e esta chegou-me no último mês. É uma foto dos gaiteiros de Brabães, em Matosinhos, em 1954, um ano antes de nos chamarem famosos no Porto. E isto é mesmo o conjunto completo, tudo de Brabães, ou seja, nós temos aqui as caixas, temos aqui os bombos, temos aqui duas gaitas, um deles é o Maurício, que era primo do meu avô, soube há bocado, que eu nem sabia que ele era primo do meu avô, sabia que era parceiro da Sueca e que nisso eram muito fortes os dois,
sueca e o que da sueca vinha, não é? Já se sabe o que é que se ganha com a sueca. E é curioso vermos aqui, pronto, a farda, não é? Que era a farda toda branca, as caixas, umas caixas que nós hoje em dia não poderíamos com elas, eles usavam caixas como hoje em dia são os bombos, eram caixas muito grandes. E depois aqui, engraçado, um gigantona ou Amazonas, já quem chama Amazonas aqui na nossa zona, os cabeçudos são os pequenos. Mas este gigantone, um deles, o dali da vossa direita, tem uma gaita de foles, é curioso. Foi a primeira vez que eu vi, é muito engraçado. Os próprios cabeçudos eram de Brabém, já eram do Zé do Cidral, que é este senhor que está aqui à esquerda, que era o chefe da banda, né? O mestre, é o que está ali. E temos também, por acaso, já um gigantone também com a concertina aqui a começar a minar o sistema já em 1954. Bom, aqui mais à frente, Baile dos Ferreiros. Em Penafiel, um gaiteiro e um caixeiro de Brabães, segundo os nossos amigos de Santo Tirso, que nos mandaram estas fotografias e dizem que têm a certeza, por causa dos registros das fotografias, que estes dois eram de Brabães. Isto para nós é brutal, esta fotografia, pelo seguinte: eu, ao analisar e a conhecer a gaita de Brabães antiga que fomos ver ao museu, estas peças são do mesmo construtor, eu tenho a certeza disso. Eu vejo aqui pelas peças do ponteiro e pelas peças do bordão que está ao ombro, e isto dá-nos uma certeza daquilo que já desconfiávamos, que era aquela gaita não foi fruto do acaso, era de alguém que construía várias gaitas e que não foi só uma, não era um objeto da casa, era um objeto que se ia repetindo. E aqui, lá estávamos nós em Penafiel, no Baile dos Ferreiros, que curiosamente é uma continuação das festas do Corpo de Deus, que era uma celebração que existia antigamente, que vários ofícios se juntavam e criavam animação que representasse, por exemplo, o pedreiro levava uma banda a representar os pedreiros, o serralheiro, o ferreiro levava outra banda a representar os ferreiros, e em Penafiel, após o término das celebrações do Corpo de Deus, continuou a existir o Baile dos Ferreiros, que é uma continuação disso que não acabou totalmente. Ainda hoje se faz, ainda hoje é uma das principais festas de Penafiel. Na altura, em 1955, lá está, gaiteiros lá em força. 1944, aqui os gaiteiros Zé Espreiras na Senhora da Agonia. Nós não temos a certeza se são de Brabães estes, mas há aqui coisas que são muito comuns e, portanto, vale sempre a pena ver. A farda era a mesma, as cores dos bombos, sendo ou não sendo de Brabães, o que interessa aqui é que representam aquela época e o que eram os gaiteiros naquele tempo. Este aqui sim tem instrumentos de Brabães, é o Sr. Manuel Azevedo de Santar, ele não é de Brabães, o gaiteiro propriamente, mas os instrumentos em baixo som, que nós reconhecemos, um deles, até se fizermos zoom, o que está lá mais atrás diz Brabães na caixa. E também é curioso, esta é uma boa foto a cores, que já era de um gabinete de fotografias, deve ter sido feito por um postal ou uma coisa qualquer do género. E curioso esta coisa do fole ter aquela decoração, é uma junta de bois, um bocado para remeter para aquela coisa que o gaiteiro na primeira metade do século XX era um bocado o símbolo pitoresco do Alto Minho. Isto é uma foto também da agonia do Arquivo dos Malinos, dos nossos colegas ali dos Arcos, que nos cederam. Tem malta de Brabães. Isto é uma capa de um disco que até foi o Fernando que está aí, que uma altura me mandou, e que eu identifiquei lá atrás uns elementos também de Brabães. Os gaiteiros eu não tenho a certeza se são. E encontrei depois uma foto da mesma coleção. Isto é nos anos 50. Se repararem, é o mesmo gaiteiro atrás e à frente. Isto já é nos chafariz da Agonia e também estão lá atrás pessoal de Brabães. Isto aqui dizem-me que também é pessoal de Brabães, a malta de Santo Tirso está a investigar e de facto a caixa parece-me, mas também não conseguimos identificar. Isto depois estamos a falar de pessoas nos anos 50, quer dizer, a minha mãe nasceu, por exemplo, nos anos 60 e o meu pai, já nem eles têm memória, quanto mais eu, é muito difícil. E as pessoas mais velhas depois também baralham-se um bocado e estas fotografias também nunca têm a qualidade que nós gostávamos que tivesse. Anos 60 em Viana. Pronto, e agora termino esta questão das fotos históricas com esta, que é esta aparece numa exposição que fizeram recentemente em Matosinhos, sobre as festas da cidade e fotos antigas da cidade, e é uma foto da autoria de Alfredo Vieira, diz aqui, de 1971, que diz perceber de que modo os Zé Espreiros de Ponte da Barca se integravam nas festividades maiores matosinhenses. Nós temos uma comunidade de Brabães, uma grande comunidade de pessoal de Brabães neste momento em Matosinhos, que ainda falam deste tempo dos anos 70 dos gaiteiros irem para lá. Aqui nesta década de 70 que que os gaiteiros perdem a força, e nos anos 80, segundo testemunhos de um filho, que é o senhor do Café Cantinho, diz-me que quando regressou de França no início dos anos 80, aqueles que já não tocavam, que já estavam mesmo no final. Eu remeto agora aqui para um excerto do Triunfo do Inferno de Gil Vicente, para falar um bocadinho do que é que foi o fim da era gaiteira do século XX,
que faz um bocado lembrar o que é que foi o fim da era gaiteira do século XVI. Em Portugal vi eu já em cada casa pandeiro e gaita em cada palheiro. E de 20 anos a cá não há gaita nem gaiteiro. Isto terá a ver na altura com a época dos descobrimentos, não é? Sabemos que os gaiteiros que iam na altura nos barcos dos descobrimentos, e provavelmente também houve uma transformação socioeconómica muito grande na altura, e os próprios gaiteiros que se dedicavam ao ofício, na altura devem-se ter dedicado a outra coisa qualquer que fizesse mais falta para a indústria naval, porque Portugal era um Portugal diferente nesta altura, e o Gil Vicente dá nota disso, não é? Que de repente parece que deixou de haver gaiteiros no país que tantos gaiteiros tinha. E nós ali pelos anos 80 também foi a mesma coisa, deixámos de ter, e nos anos 2000, quando eu começo a ter memórias de ser gente, estávamos neste ponto, não é? Onde é que andam os gaiteiros? Falavam-me deles, mas eu não os via em lado nenhum. E foi em 2004, isto é importante falar isso porque eu acho que é uma pessoa que nos deixou na altura da pandemia, o Sr. Vítor da Carvalha, que muita gente aqui conhece porque andava nessas festas todas, e estávamos em Fátima, eu acho que em 2003, numa excursão que fizemos. Eu na altura era aquele miúdo de 13 anos que tinha algum jeito para a música, e os meus pais, assim que se aperceberam disso, meteram-me uma concertina na mão, como fazem hoje quase todos os putos que têm jeito para a música aqui da nossa terra. A concertina ainda é o símbolo, e eu devia estar nessa altura com a concertina por Fátima, e estávamos a falar da questão da tradição, da música, o que é que sabia de fazer, e o Luís sempre fez questão naquela altura, frisou muito que era importante voltarmos a criar o grupo de gaiteiros em Brabães, que ele tinha memórias, que até chegou a tocar em puto com eles e tal. E isso motivou depois na altura o meu pai, que por coincidência calhou ali de ser no mesmo ano presidente da Associação Cultural dos Canários e festeiro da Pegadinha, e viu ali uma oportunidade. Quer dizer, eu se tenho que contratar para a festa da Pegadinha uns gaiteiros e vou gastar X, porque é que eu não pego no X e compro um bombo e uma caixa e não sei o quê, e o meu puto toca isto, o fulano toca aquilo, e se calhar até fazemos uma brincadeira. E assim foi, criou-se os gaiteiros em 2004, na altura que era o Euro, não é? Também vivíamos aquele tempo das bandeiras à janela. Isto foi engraçado porque depois nós fazíamos os ensaios, Portugal ganhava, toca aí para a vila, para a esplanada, para festejar. E o primeiro nome que tivemos então na altura foi mesmo os Gaiteiros de Brabães, vê-se aqui no bombo, porque em Brabães sempre houve esta coisa, não é? Nós somos terra de gaiteiros, havia aquela memória coletiva. Mas não sabíamos, neste tempo ainda, não sabíamos sequer que havia construtores em Brabães. Nós sabíamos que havia gaiteiros, vagamente, mas era uma coisa, era aquela memória que estava ali, não sabíamos que é que realmente... Estas fotografias, aliás, que eu vos fui mostrando agora, estávamos longe de as conhecer nesta altura. Os gaiteiros começaram a ir às festas, começaram a ganhar ânimo, a ganhar força, e também por fruto da influência da época, primeiro acharam que tinham que mudar de nome, porque estavam cheios de força, e gaiteiros era um nome frouxo, era um nome antigo, e então queríamos um nome mais... E mudámos na altura o nome para Imparáveis. Por acaso não foi eu que defendi isso, e hoje se calhar ainda me opunha mais do que me opus na altura, mas se eles se sentiam imparáveis, também não era eu que os queria estar a parar na altura, porque eu queria andar para a frente. E foi na altura também que começámos, ao ir a muitas festas, começámos a perceber que a malta pagava mais aos grupos que tivessem gaita e aos grupos que tocassem gaita e que apresentassem gaita, e procuravam mais esses grupos. E nós não a tínhamos, nós tocávamos a concertina e as caixas, e tocou-me a mim, como era era o mais desenrascado na parte da concertina, talvez, não sei. Tocou-me a mim, deram uma gaita para a mão, comprámos uma gaita no grupo e desenrasca-te para lá. Eu posso-vos dizer que eu odiei tocar gaita. Odiei porque isto... Imaginem o que é, vocês não conhecem nada do instrumento, isto é uma ruptura completa com aquilo que é a tradição. Nós não sabíamos o que era uma gaita, não sabíamos como é que se punha uma palheta. O instrumento chega-me às mãos e disseram, olha, sopra para aí e sabe de ser qualquer coisa. E é muito difícil, porque nós quando não temos uma referência, nós começamos a encher e aquilo não dá som, aquilo é muito difícil, nós não conseguimos afinar e torna-se frustrante. E isto é importante, este ponto, porque é precisamente isto que eu defendo, e por isso é que eu estou a trabalhar hoje com esta questão das gaitas de foles e dos gaiteiros em Brabães. A questão de manter a memória e manter o conhecimento das coisas do passado é uma questão de eficiência. Nós, se perdermos a memória daquilo que já se sabia, temos que aprender tudo de novo. Isso é uma treta. Eu tive que aprender tudo de novo da gaita, e se tivesse alguém que ainda tocasse gaita, que ainda soubesse qual eram as manhas da coisa e me tivesse transmitido, isto tinha sido muito mais natural, e eu se calhar não tinha 2 anos depois desistido e abandonado e ter ido para a minha vida e nunca mais quis saber da gaita até há bem pouco tempo.
Pronto, isto aconteceu mesmo, eu abandonei completamente, quer dizer, nós nesta altura estávamos animados, éramos imparáveis, ninguém nos parava, até cheguei a fazer foi eu também que fiz ali o Gigantone lá atrás, animei-me, uma altura foi à festa da agonia, olhei para aqueles e tal, vou fazer igual. Sabia lá eu que em Brabanços tinha havido Gigantones também. Pronto, um bocado ingênuo, não é? Este grupo era... Estávamos aqui a tentar fazer as coisas porque as víamos no outro lado, longe de nós saber que em Brabanços tinha sido, se calhar, as referências daqueles sítios a que nós nos íamos buscar as referências agora. Pronto, isto eu cortei completamente com a situação. Voltando atrás, em 2006 estava a nascer, 2006, 2007 estava a nascer uma coisa muito importante aqui na Barca, que era o Instituto de Estudos da Cultura Celta. É contemporânea a esta altura em que nós trouxemos a gaita para o grupo. Não éramos coincidentes, ou seja, eles tinham o trabalho deles, nós tínhamos o nosso, nós éramos ingênuos, eles eram académicos. E eles, paralelamente, foram-se apercebendo que, alto lá, que existe um livro que faz aqui referência, que há aqui um gaiteiro que fazia gaitas em Brabanços. E nós foi-nos passando um bocado de um lado até ao momento em que tropeçamos naquilo. Em 2014, há um projeto que é a Música Portuguesa a Gostar dela própria, através do Fernando, que também está aí, já falei dela há bocado. Ele liga-me, olha pá, está aqui o Tiago Pereira, deste projeto assim assim, ele quer gravar gaiteiros em Brabanços. E eu, opá, gaiteiros em Brabanços? Eu já saí dos bombos há 10 anos, não sei quando, há 6 ou 7. Só se eu ligar aos bombos, deixa ver se eles me emprestam as gaitas, eu toco qualquer coisa, só para... Liguei aos bombos, pá, as gaitas estão desafinadas, não sei o quê. Foi ali o João Dantas, ele se calhar não se lembra, mas na altura eu liguei para a DD, ó João, pá, estou aqui enrascado, precisava que me emprestasse 2 gaitas, ele emprestou-me 2 gaitas novas e nós fizemos isto como se fossem os gaiteiros de Brabanços na altura, mas foi uma treta, fomos buscar isto eram gaitas novas da DD Música e era uma caixa amarela do Zezé Fernandes que me emprestou, que eu sabia que ele tinha esta caixa, nós não tínhamos nada mesmo. E fez esta... Isto no fundo foi uma falsificação, não é? O gajo veio aqui, gravou, foi todo contente, gravou os gaiteiros, mas nós estávamos naquela de, olha, enganámos o gajo, ele foi para baixo. Mas o bichinho mexeu, meu, quer dizer, eu sou de terra de gaiteiros. Vem um gajo de Lisboa para aqui gravar gaiteiros. Eu toco gaita de foles. Eu nem tenho uma gaita de foles comigo, nem nada. E foi nesta altura que eu comecei, deixa ver se eu ao menos compro uma gaita de foles e tal. Ainda não sabia que havia, mais uma vez, que ainda não havia, que havia construtores. Até que, finalmente, eu me apercebo realmente que há, eu e a malta à nossa volta, porque entretanto o Instituto da Cultura Celta também faz pressão com a junta para descobrir, vê lá, era o Pedro Presidente, vê lá se na tua terra não há assim construtor. E realmente começam aí as investigações e começamos a chegar e a descobrir a polva. E isto é uma página do livro dos Instrumentos Musicais Populares Portugueses de 1966 e está cá em baixo, à esquerda, do fundo esquerdo, é a gaita antiga de Brabanços. Está aqui a primeira fotografia que nós vemos da gaita de Brabanços. Nós nem sequer sabíamos que ela existia no museu, depois mais tarde viemos a saber que esta gaita ainda estava viva, entre aspas, e que estava no Museu de Etnologia em Lisboa. É esta que se vê aqui mais ampliada. Isto é engraçado, foi comprada em 1900, diz aqui na legenda 1962, mas vou corrigir que é 1961, por 300 escudos, 1,5€. Hoje equivalia mais ou menos a... não chegava a 200 euros na moeda de hoje em dia. Foi o que nós tentámos fazer este câmbio. Agora, perceber que na altura não é só converter, temos que perceber também o que era a vida no campo. A vida no campo era muito mais atrasada. Hoje em dia, nós 200 euros dizemos, ok, é fixe, mas se estivéssemos aqui num mundo subdesenvolvido que não houvesse nada, 200 euros era muito dinheiro. Pronto, e aqui entram 2 personagens muito importantes para a gaita de foles de Brabanços, que é o Jorge Lira e o Pablo Carpinteiro. São estes 2 senhores, à esquerda o Jorge Lira, à direita o Pablo. O Jorge Lira é português, o Pablo é galego. São 2 estudiosos, 2 interessados, 2 construtores e investigadores da gaita de foles. E tanto um como o outro decidem, vamos lá ao Museu de Etnologia, medir a gaita de Brabanços e fazer uma réplica e ver o que é que dá. E ficaram, tanto um como o outro, ficaram fascinados porque pensavam que iam encontrar uma gaita galega, banal e tal, e havia ali uma série de características que eu já vou falar nelas que lhes interessou mais do que o que estavam à espera. Isto é umas medições do Jorge Lira e ao lado o primeiro ponteiro que ele fez, uma réplica bastante rigorosa, até dá para ver aqui pelo desenho. Isto é o instrumento do Pablo Carpinteiro, que é o galego, também fez uma réplica muito interessante e ele fez também uma caixa que também estava no Museu de Etnologia, que também pertencia aos bombos de Brabanços. E vêm aqui a Ponte da Barca, tanto um como o outro, em 2017, quando se fazia o 10º Congresso da Cultura Celta, vêm cá
apresentar o trabalho que quer um, quer outro tinham desenvolvido. É por esta altura que a Câmara Municipal adquire um exemplar, que é um exemplar do Pablo Carpinteiro, e eu não sei se antes, depois não tenho eu não estava diretamente envolvido, também a Junta de Freguesia de Brabães adquire uma réplica, mas do Jorge Lira, do outro construtor. Portanto, abarca aqui a Câmara um e a Junta outro, ficámos com uma réplica de cada para termos para memória futura. Pronto, isto depois como se começou a haver esta consciência em Brabães, começámos um bocadinho a mexer mais com a gaita de foles, não é? Se a temos, vamos lá incluí-la nas nossas coisas. Aqui é, por exemplo, uma abertura do Festival Folclórico com gaita de foles, em Brabães, em 2019, já depois desta coisa toda. Estou eu ali a tocar, está o professor Ferrérico a apontar o micro para a gaita, para ela soar. Foi uma brincadeira que se fez. E acontece em 2019 também, pouco tempo depois, há uma professora da Escola É para Lima que ganha um concurso do orçamento participativo para uma escola de artes e ofícios, e o município de Ponta Barca sugere muito bem que se fizesse uma escola de gaiteiros aqui em Ponta Barca, e faz um investimento. Temos lá hoje em dia temos uma oficina brutal que devemos ao município, não é? Que temos tornos, temos máquinas de corte, conseguimos fazer desde o pau bruto até à gaita de foles, final, pronta a tocar, conseguimos fazer tudo. E começa então a turma em 2019. Isto é as primeiras peças completas da primeira gaita que lá se faz, em que temos em cima o bordão, que é a peça que vai ao ombro, ao meio o ponteiro e depois o soprete. Temos aqui o resultado da primeira turma, toda a gente com a sua gaita, e depois chegámos aqui a um problema, que é nós tínhamos mais gaitas que gaiteiros em Brabães, e era preciso resolver esta situação, porque toda a gente já a conseguia meter à boca, mas depois não conseguiam fazer nada com ela. Pronto, e então percebemos, é preciso agora apostar na parte cultural e na parte de aprendermos um bocado e da prática. Surgiu a ideia do Anda à Varanda, que foi uma coisa que nós gostámos muito de fazer e que vamos repetir assim que a pandemia deixar, até agora ainda não deu, mas que foi um encontro em que nós juntámos vários músicos nacionais de referência da música tradicional, não só da gaita, mas de outras coisas, porque, como eu dizia no início, é preciso ver a floresta toda para entender o carvalho. E depois do Anda à Varanda, toca lá então a aprender gaita de foles. Recorremos a um dos melhores professores a nível nacional, que é o Ricardo Coelho, que por azar, não é? Nós ainda estávamos com esperanças de fazer a coisa presencial, mas mal ele vem, 1 ou 2 aulas, cai o confinamento obrigatório e passámos para isto, não é? Que era ele no Porto a fazer está ali a Dina, olha em cima, que está aqui, aparece ali no quadradinho. Começámos a fazer isto, mas era difícil, a motivação, a concentração. Passámos aqui algum tempo que a coisa não andava. E depois havia outro problema, que era, nós éramos 10 que fizeram o curso de gaita, mas havia muita gente que não tinha feito o curso de gaita, que também queria aprender e que não tinha 1000 euros para dar para uma gaita nova, nem tinha possibilidades de ir para a oficina por causa da pandemia. E é aí que se dá o clique, espera lá, eu sei mexer em 3D e tal, eu tenho aqui as medidas todas, porque é que eu não faço um modelo 3D e ponho isto a imprimir numa impressora 3D? E começou aí a brincadeira de começar a fazer ponteiros digitais, e isto, a diferença é que em vez de fazermos uma gaita que custa 1000 euros, podemos fazer uma gaita que custa 50 euros, já não será bem assim, mas pronto, 100 euros já com o fole e com tudo. 10% do que seria uma gaita normal. Para além da velocidade, não é? Põe-se isto a sair, hoje deixo à noite a fazer, amanhã está feito. Pronto, isto foi muito interessante, começámos a experimentar coisas. Claro que não acertei à primeira, não é? Estão aqui vários ponteiros do que correu mal e do que correu bem. Porque o problema da gaita antiga de Brabães é que nós, se respeitarmos a medida, ela tocava numa escala antiga, que já não é uma escala que dá para tocar hoje em dia, não é bem afinada. Então depois nós tínhamos de fazer aqui uma pequena correção. Pronto, e depois deu lugar a estes primeiros kits que nós fizemos, que era um kit de aprendizagem, chamávamos nós, que tínhamos não era a gaita completa, nós soprávamos pela boca, pela parte de cima, daquele, chama-se a boquilha, e depois tem o ponteiro e tem a palheta lá em baixo naquela saquinha, ou seja, era o kit completo, a partir dali conseguia-se tocar. Isto não foi grande ideia, porque tocar diretamente para uma palheta num ponteiro de plástico, a palheta apodrece muito rapidamente, e nós não pensámos nisso. A palheta é de cana e o resto é plástico, não há absorção. Isto não resultou muito bem, mas pronto, são experiências. Não façam isto. Depois fizemos a primeira gaita completa, não tínhamos feito, até aí estávamos a fazer só ponteiros. Aqui já está a primeira gaita completa. Isto foi a primeira gaita completa a nível nacional, ainda ninguém tinha feito isto. Em 3D, não é? Gaitas havia. E já tinham feito, tinha colegas que já tinham feito o ponteiro e tal, uma brincadeira, mas uma réplica de uma gaita que está no museu completa, foi a primeira vez. Pronto, e depois
houve aqui uma coisa muito boa também da parte da Câmara, que foi, olha, tal dia existiu um concerto, e nós, epá, toca aprender. Não há nada melhor do que um objetivo para nós termos que aprender e sermos forçados a aprender. E então dividimos, tu aprendes a música tal, tu aprendes a música tal, tudo não sei o quê, e fizemos um concerto que foi o Música em Casa, Made in Ponta da Barca. Muitos de nós tocaram com gaitas de plástico, por exemplo, aqui nesta fotografia o Parra, que está à esquerda, está com ponteiro de plástico, o Pedro e o Adolfo não, porque eram alunos do curso e tinham feito as gaitas deles, em Bucho. E isto já é uma segunda edição do curso. A maioria de vocês vai acompanhando o nosso trabalho e sabem que nós vamos cada vez mais angariando adeptos, não é? Aqui, por exemplo, nós já temos nesta edição alunos como Augusto Canário, que eu nunca pensei que viesse a ser aluno da Escola de Gaiteiros de Barabéns, o Chico Malheiro, também uma referência brutal da música tradicional portuguesa. Depois já há aqui pessoas como o Oscar, que é um médico de Braga, que também já é gaiteiro há muitos anos e que pronto, eles no fundo vêm lá mais por esta coisa de vamos lá ver o que é que se está a passar em Barabéns, porque isto está engraçado. Eles não vão aprender nada connosco, nós é que aprendemos com eles. Mas de qualquer forma, pronto, há esta partilha, que no fundo é o que nós estamos a tentar promover em Barabéns. E a curiosidade de pôr as mãos na ferramenta e aprender a construir, não é? Pronto, e o que é que acontece aqui? A dada altura nós percebemos que estávamos a ser, de certa forma, enganados, porque nós tínhamos aqui uma situação que é, nós tínhamos comprado 2 réplicas, a Câmara comprou a réplica do Pablo Carpinteiro e a Junta comprou a réplica do Jorge Lira. Ora, se são 2 réplicas do mesmo instrumento, à partida nós metíamos uma ao lado da outra e elas deveriam ser iguais. Pois não eram. Uma tinha uma medida, outra tinha outra, e nós, e agora? O que é que vamos fazer à nossa vida? Qual é que é a gaita de Barabéns? Por sorte, o interior era o mesmo, ou seja, o que estava aqui em causa era depois os furos, a posição dos furos e a grossura do próprio tubo. O interior era o mesmo, por aí menos mal. Mas nós decidimos, fiz alguns estudos de comparação, aqui vemos, por exemplo, vocês se calhar não veem bem, mas pela linha vermelha do furo de cima, por exemplo, se repararem, a gaita ali, a segunda gaita acontada à direita, não tem o furo no mesmo sítio que a gaita da direita de todo, e a réplica, ou seja, a réplica e a do lado de lá são muito mais iguais entre si do que a do meio. A do meio falhou ali qualquer coisa. Pronto, mas o que é que nós dissemos? Temos que ir a Lisboa, temos que ir ao museu, porque estamos aqui a trabalhar com levantamentos de terceiros e temos que nós próprios ir meter a mão na massa. E lá fomos nós para Lisboa há pouco tempo. Mais uma vez, a Câmara Municipal deu-nos a chave do carro e mandou-nos ir, com todo o apoio. Aqui está uma comparação direta, ou seja, ao lado direito é a gaita antiga, empenada já, o bucho empena com o tempo, não é? Ela já era empenada no momento em que ele comprou, porque esta gaita já não foi comprada nova. O Ernesto Veiga de Oliveira, que era um etnomusical que passou em Barabéns, comprou a gaita porque ela também tinha algum valor da antiguidade. E nesse sentido ele levou porque teve esse interesse. E estamos a ver que estas réplicas do lado, embora estejam lá quase, também não são bem umas réplicas, mas pronto, também vamos ser justos. Aqui o que interessa é o tubo, porque depois os feitios não é isso que vai definir o som. E aqui, a do meio, a do Pablo Carpinteiro, estava lá, praticamente. A do Jorge Lira, que estava um bocadinho ao lado. Mas foi um caso pontual, porque ele tem outra réplica que eu já vi que está bem. Portanto, alguma coisa se passou aqui. Pronto, isto são as peças todas que estavam no museu. Isto fomos nós a medir, com a ajuda do Zé Veiga, que não quero mais agradecer, produziu-nos aqui estas pecinhas metálicas que vocês veem que são calibres que nós íamos metendo pelo interior do corno, que era a única forma que nós tínhamos de medir o interior, ou seja, íamos medindo qual era a espessura e a distância à entrada de baixo e em função disso desenhávamos a geometria interna e dava-nos isto, não é? Fazia este levantamento que está aqui do lado esquerdo e depois fiz em desenho rigoroso o desenho que dá aquela medição. E depois fiz aqui uma comparação, a minha linha é a linha vermelha, depois em baixo a preto está a do Jorge Lira, e aqui fiquei descansado porque de facto o que houve de errado foi alguma coisa estética exterior, porque o interior e o que me interessava mesmo da gaita estava igual, ou seja, a nossa medição e a medição do Jorge Lira deu os mesmos resultados, e isso é que nos interessava para estarmos descansados, porque nós já tínhamos dado muitos passos com a gaita de Barabéns, e era muito chato agora de repente chegarmos a Lisboa e percebermos fomos enganados, porque afinal a medida que estávamos a trabalhar em medidas que não estavam corretas, mas não, felizmente confirmamos, estamos a trabalhar nas medidas certas, estamos a trabalhar na gaita de Barabéns. Estas medidas são fundamentais porque estou quase a acabar, fazem esta ferramenta que é o escariador. Eu tenho aqui também depois se vocês quiserem dar uma passagem pelo palco para olhar de perto para estas coisas, é a ferramenta que é tipo a broca que vai fazer o buraco da gaita no meio, e é exatamente o negativo da gaita, não é? O que temos que tirar à gaita tem que ter esta em positivo. Pronto,
Daqui para a frente, vamos falar agora do futuro e o que é que já se tem feito. Isto é o ponto em que nós estamos agora e o que é que se tem feito paralelamente e o que é que se tem desenvolvido. Criou uns colegas gaiteiros, o Ricardo Coelho, que foi o nosso primeiro professor de gaitas, e o Jaime, que também chegou a dar algumas aulas connosco. Fomos partilhando conhecimento e eles lembraram-se de fazer aqui uma empresa que é mesmo uma empresa que produz gaitas em 3D e que está a conseguir vender gaitas muito boas em termos de performance a preços muito reduzidos comparado com as gaitas de madeira. E esta especificamente, esta gaita que estamos a ver a imagem, é uma gaita que ele desenvolveu nova, com afinação nova, mas que tem na gênese a geometria da gaita de Brabães. Ou seja, ele usou os desenhos que eu lhe cedi da geometria da gaita de Brabães e está a usar. Isto porquê? Rapidamente. A gaita de Brabães tem uma característica diferente. Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho das gaitas galegas. Quando pomos as gaitas galegas que nós conhecemos à beira da de Brabães, em termos de altura é a mesma coisa. Só que é mais larga e tem um som muito mais potente. Porque é uma gaita que foi desenvolvida especificamente para tocar com os conjuntos de Zé Espreiras, que eram conjuntos que faziam muito barulho. E então... eu não consigo explicar porquê, mas a verdade é que eu cheguei ao museu, meti-lhe uma palheta e ficámos todos impressionados, os colegas que foram comigo. A potência sonora que aquilo tem é surreal, comparado com as gaitas que nós conhecemos. Tem assim, não sei, aquilo não é fruto do acaso, aquilo foi... há ali qualquer coisa que ele fez na geometria daquilo, que de repente aquilo faz disparar um som que é brutal. E pronto, e há que aproveitar isto, e então estes nossos colegas tiraram partido disso também para fazer esta gaita 3D, que se chamam o ponteiro norte menor. Paralelamente, também já agora uma referência a um grupo dali de Ponte Lima, de Santiago Maior de Poiares, que está a tocar neste momento com ponteiros de Brabães também. Isto foi um projeto desenvolvido pelo Jorge Lira. Este grupo encomendou-lhe aquilo que o Jorge Lira pudesse achar que fosse a gaita típica minhota, e então o Jorge Lira fez uma síntese de ponteiro de Brabães, mais umas coisas que viu nos vídeos de um vídeo que se chama A Revolução de Maio, de 1937, acho eu, que é um vídeo ali na zona de Viana, que aparece uma gaita com um duplo bordão ao ombro. Se vocês repararem aqui, esta gaita, em vez de ter aquele bordão grande para trás, tem dois. Vão duas peças ao ombro e não uma. E esta é a gaita que ele desenvolveu especificamente para Santiago Maior de Poiares, já com o nosso ponteiro de Brabães. Ou seja, Brabães já está a entrar. Isto são outras coisas que vamos fazendo, brincadeiras. Isto é com os meninos da APPA-CDM, estamos agora a criar um grupo de Zé Espreiras também, sou eu ali a ensaiá-los no meio, está a ser engraçado, tem bastante, eu acho que eles têm melhor ritmo do que alguns colegas ali de Brabães, acho que os vou trocar. E também a gaita de Brabães, por exemplo, aqui no Museu de Mugadouro, neste momento já há museus em Mugadouro com a gaita de Brabães e nós aqui na Barca ainda não temos, mas ainda bem, é sinal que lá fora já se está a valorizar, e nós aqui, eu prefiro que ela esteja nas ruas do que nos museus, sinceramente. O objetivo é que ela ganhe vida e não que ela fique museu, como é que se diz? No museu. E pronto, agora eu deixava no ar esta coisa do que é que vamos fazer à gaita de Brabães para o futuro, não é? Já temos estas coisas, o principal objetivo é aprender a tocar, porque nós, apesar de tudo, é esse que está, nós já temos feito, estamos muito entusiasmados com a parte da construção e estamos a falhar um bocadinho a parte musical, portanto já tivemos já há bocado a combinar que daqui para a frente temos que apostar muito mais na formação musical e muito menos na parte de construção, transmitir isto para as gerações que estão a chegar agora também. É natural em nós termos fascínio por os bombos, termos fascínio pelas caixas, termos fascínio pelas gaitas, é uma coisa que nos está... sei lá, é uma coisa visceral quase, e é só aproveitar isso, porque a vontade está lá. E o que eu quero, o meu grande objetivo, eu pessoalmente, enquanto, vamos dizer, ativista da gaita de foles no Minho, é que voltem a acontecer cenários como este, não é? Em que estamos em pleno São João d'Arga, está ali o Vilarinho, por exemplo, estão aqui acordeões, está aqui a gaita de foles, tudo a tocar em conjunto, tudo em... ou seja, o objetivo não é dizer, chega de concertinas, vamos acabar com as concertinas, vamos meter as gaitas. Não, há espaço para tudo. É, mais uma vez, a metáfora da floresta. Que as concertinas não sejam os eucaliptos que secam tudo e que haja aqui alguma diversidade e que as gaitas voltem às romarias. E, no fundo, é isso que nós já andamos a fazer agora em Brabães. Temos, também, com a ajuda de outros amigos, nós temos um grupo de romeiros muito ativo que vai aqui, vai acolá. Cá estamos nós outra vez aqui com bombos, com gaitas, com bandolins, com concertinas, com tudo e mais alguma coisa.
E é isto, é que a gaita de foles volta a ser uma coisa tão natural que eu não tenha que estar numa festa e me dizer, veste uma saia, ou vai para a Galiza, ou isto ou aquilo, porque a gaita de foles é efetivamente um instrumento que é nosso e vale a pena nós agora acordarmos para isto e começámos a tratá-lo outra vez por tu, porque afinal de contas a mim custou-me muito lá atrás, em 2006, a pegar nela, porque não sabia o que ela era, mas agora que sei o que ela era, posso-vos dizer, é muito mais fácil do que parece. Obrigado pela atenção e para já da apresentação é isto. Eu vou chamar um bocadinho o Sr. Presidente aqui para dar uma palavrinha, agradecer a vossa atenção. No final nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração e está aqui malta de outros grupos, inclusivamente, por exemplo, sei que os de São Miguel de Entramos Rios trouxeram ali uns bombos que estão ali escondidos. Se quiserem vamos nos juntar aqui todos fazer uma brincadeira no final. Obrigado pela atenção e agradecer muito aqui esta senhora que é vereadora da Cultura, que tem sido, estou a gostar muito de trabalhar consigo, porque é só dizer preciso disto, preciso daquilo, e ela parece que tem via verde para os gaiteiros de Brabães e que tem-nos facilitado muito a vida, e assim conseguimos fazer alguma coisa. De outra forma é mais difícil, mas assim está a ser muito fácil. Obrigado. Muito boa noite. Duas palavras muito rápidas. A primeira, com toda a justiça, cumprimentar o Rafael. Permita-me que trate assim mais informal. Estamos aqui num ambiente mais informal também. E felicitar por esta apresentação. Foi uma apresentação extraordinária, onde recuou algum tempo atrás e sem maçar, muito pelo contrário, deixou-nos entusiasmados, inclusivamente. Eu já fui desafiado pela associação, mas tenho tido o bom senso porque o jeito é mesmo muito pouco e eu desejo aos gaiteiros de Brabães maior sucesso, portanto só iria estragar. Mas recordo aqui um episódio aqui na apresentação, daqueles anos 2003, 2004, e permitam-me partilhar esta história, esta história não é história nenhuma, mas dizer-vos, partilhar convosco, que nesse período era eu vereador, e via e levei comigo, depois quando saí da Câmara, uma imagem de dois jovens, um de Brabães e outro de Lavradas. De Brabães era o Rafael, e de Lavradas levei sempre a imagem do Pedro, que eram dois jovens nas suas freguesias extremamente ativos e requietos, onde quando se faziam desfiles ou iniciativas, estavam sempre presentes. Deveriam ter, estava aqui há pouco, e estava a ver qual seria a idade, e seriam essa época. Entretanto, saí, e agora regressei novamente e vejo o Sr. Arquiteto e uma coisa que também muito simpática. Casado com a arquiteta Mariana e que alinha também muito neste aspecto musical e nestas brincadeiras. E, portanto, é um casal por quem nutro um carinho muito especial. O Rafael, obviamente, porque eu conheço desde jovem. E toda esta evolução, e sobretudo nesta parte final que ele nos apresentou, faz-nos pensar que estamos a envelhecer. Eu na altura tinha 28, 29 anos. Estamos a caminhar, estamos a envelhecer, mas envelhecer de uma forma positiva e com esta alegria de ir buscar conhecimento do passado e construir um futuro melhor para os nossos filhos. Nós nunca devemos ter nenhum presidente de junta funcionário, colaborador do município. Isto porque quando eu assumi funções no mandato anterior, o presidente da junta da freguesia de Brabães, o meu amigo Pedro, que já está por aí, está ali ao fundo, claro, apanhava-me sempre nos corredores, propositadamente ou não. Há um indivíduo, há uma gaita de Brabães, descobriram um indivíduo, António Emílio Araújo, e eu já sabia que enquanto encontrasse o Pedro, ou falávamos de números, não é? Porque ele está na contabilidade, ou falávamos das gaitas de Brabães.
Até que surgiu esta oportunidade que o Rafael referiu, que foi uma professora da escola da EPRA Lima, que ganhou um concurso e teríamos aqui uma oportunidade de desenvolver uma arte em Ponta Barca, assim como em Arcos de Valdevez, eles apostaram também numa outra iniciativa. Em boa hora tomamos esta decisão, porque o crescimento e a afirmação têm sido brutal. Deixem-me partilhar que Bravães é uma freguesia que se mobiliza muito. Aliás, o professor Jaime Ferrer, a quem eu cumprimento, não deixa que aconteça o contrário, nem o antigo presidente da Junta de Bravães e o atual presidente da Junta, o Carlos, que recentemente também assumiu funções, já vai pelo mesmo caminho. É uma freguesia sempre muito disponível, muito ativa do ponto de vista cultural. E isto que aqui nós hoje temos presente é disso exemplo. Eu já tive a oportunidade de assistir à construção da gaita de Bravães e gostei do que vi e gostei, sobretudo, também do ambiente com que se faz aquelas reuniões que termina sempre naquela altura. Foi um bom jantar, não é? Um bom convívio, ainda é. E, portanto, felicitar este ambiente festivo, este ambiente cultural, este ambiente humanizado que, através da gaita, dos bombos, das concertinas, nos unem. Não me vou alongar mais, dar os parabéns pela apresentação, dar os parabéns a todos os alunos desta Escola de Gaiteiros de Bravães e à Associação por participarem. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento, também já me tentou levar, mas eu não quero estragar o grupo. E termino com uma pequena oferta aqui ao Rafael, que é, nós pedimos à Adega Cooperativa de Ponta Barca uma edição especial de um vinho comemorativo do 5º centenário da circunnavegação de Fernando Magalhães. Eu não sei se naquela expedição Fernando Magalhães, um homem aqui da Ponta Barca, levou algum gaiteiro de Bravães. Não sei se levava. O que eu posso assegurar é que quanto mais bebemos, se calhar mais afinada sai a melodia. E, portanto, é com muito gosto que ofereço aqui este vinho, que juntamente com este instrumento e este saber, e o vosso saber também, estamos com um futuro garantido. Obrigado. É para partilhar. Parabéns. O prometido é devido, não é? Vamos chamar aqui ao palco alguns dos nossos alunos, o professor Luís Rocha, que é o homem agora, o nosso timoneiro, o homem que assumiu a nossa construção e a parte de ensino musical. Venham lá, vocês estão aí a fazer muita cerimónia, vão-se chegando aqui à frente. Há uma piada que é, os gaiteiros perdem meia hora para afinar e outra meia hora a tocar desafinado. Portanto, agora vamos lá ver se afinamos. A gaita tem afinação, isto não é plug and play.
O ideal vai ser. Tá fechado. O ideal vai ser fazer uma geringonça de gaiteiros e bombeiros de Entramos Rios, e isto vai ficar aqui uma coligação de caraças.
porque acho que já chego. Eles se calhar ainda vão ficar aqui mais um bocadinho. A festa já acabou, ok? Oficialmente podem parar de gravar. Agora tudo o que acontecer já não me responsabilizo.